Olá, tudo bem? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o nosso dia de hoje. Nós iremos hoje estudar a palavra de Deus, porque somente a palavra de Deus nos faz pessoas melhores, pessoas determinadas, pessoas confiantes, porque há um Deus no céu que nos ama demais, de tal maneira que deu o seu Filho para nos salvar. Amém? Deus te dê muita paz no dia de hoje. Então, o assunto que nós vamos falar hoje é um assunto de suma importância, um assunto muito importante para a vida cristã. E é importante você saber em que contexto nós estamos situados nesse planeta. O assunto que nós vamos falar hoje é sobre o grande conflito. Há um conflito estabelecido universal, né? É onde eu e você estamos inseridos nesse conflito universal que também atinge o nosso planeta Terra, tá? Além do universo, o nosso planeta. Por que universal? Porque Deus é criador de todas as coisas, né? Deus é bom, sempre Deus é bom, Deus é o bem. Então esse conflito existe entre o bem e o mal. Duas forças lutando entre si por um bem comum, que são nós, os seres humanos. Ok? Então existe o bem e existe o mal. Nesta guerra chama-se o grande conflito. É um conflito sendo travado em batalhas e mais batalhas, e nós vamos ver isso através da palavra de Deus. Que Deus, então, te ilumine a sua mente, ilumine a minha mente para falarmos um pouco da palavra de Deus. Há um conceito na física que existe, que fala o seguinte: não existe as trevas, a escuridão. Existe ausência de luz, ok? A física, então, quando você estuda física, e você que já estudou física, você vai lembrar dessa lei. Uma das leis da física diz que não existe as trevas, existe a ausência de luz. Não existe o frio, existe a ausência de calor, ok? Se a gente for traçar um paralelo teologicamente, e a gente vai observar isso na Bíblia, então, se eu falar para você, então não existe o mal? Não. Existe a ausência de Deus. Porque se você for pensar, por exemplo, antes de a Bíblia relatar a história de um anjo que se rebelou contra Deus no céu, só existia o bem. Então, quando esse anjo estava de acordo com os mandamentos de Deus, quando esse anjo estava de acordo com a palavra de Deus, quando esse anjo estava fazendo o motivo pelo qual ele foi criado, que era adorar a Deus, né, na beleza da sua santidade. Então, enquanto esse anjo estava sob a obediência em Deus, não existia o mal, porque ele estava próximo de Deus. Quando esse anjo, então, ele se afasta de Deus, ele tenta usurpar o governo de Deus, desobedecendo a Deus, desobedecendo às suas leis, aí surge o mal. E a Bíblia não dá muita informação sobre como isso aconteceu, por que isso aconteceu. Os salvos que estarão no céu, mediante a volta de Cristo Jesus na ressurreição, teremos a eternidade para saber como isso aconteceu, né? Esse intruso chamado mal. Então, se nós observarmos de acordo com a lei da física, não existe o mal, existe a ausência de Deus, ok? Quando esse anjo mal se ausenta da presença de Deus, quando esse anjo, perdão, se ausenta da presença de Deus, aí surge o mal. Perfeito? E se a gente for ler a Bíblia no livro de Jó 34, 12, então abra a sua Bíblia. Nós vamos ler bastante a Bíblia, como sempre. Jó capítulo 34, versículo 12. Eu abro a minha Bíblia aqui, você abre a sua. No conflito entre o bem e o mal, Deus é bom. 34, 12 de Jó. Fala assim, ó, na minha Bíblia, revista Almeida, revista atualizada. Na verdade, Deus não procede maliciosamente.
Não em Deus, na verdade, Jó 34:12 diz assim: na verdade, tá? Deus não procede maliciosamente. Não habita o mal em Deus. Deus é bom todo instante. Tudo que ele criou é bom. Ele foi fazendo em Gênesis capítulo 1, 4, 10, já vamos ver daqui a pouco. Tudo que Deus criou era bom. Em Deus não habita o mal. Jó capítulo 34:12, na verdade, Deus não procede maliciosamente. Leia a sua Bíblia, Jó 34:12. Se você abrir em Timóteo, 1 Timóteo 4:4, abra a sua Bíblia, 1 Timóteo 4:4. 1 Timóteo 4:4, abri a minha, abra a sua Bíblia. Diz assim: pois tudo que Deus criou é bom. Tudo que Deus criou é bom. Em Deus não habita o mal. Em Deus é bom. João vai dizer: Deus é amor. Mas se você abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, abra a sua Bíblia. Vamos deixar que a palavra de Deus fale com você e fale comigo. Gênesis capítulo 1, versículo 4. Deus então começa a criar a terra, né? Então, no princípio criou Deus os céus e a terra, e Deus foi criando todas as coisas. E ele foi criando. No versículo 4, ele criou a luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas, e chamou Deus dia, e houve tarde e manhã o primeiro dia. E viu Deus que a luz era boa. Se você vai para o versículo 10, aqui você vai observar o seguinte: a porção seca chamou Deus terra, e ao juntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. Tudo que Deus foi criando era bom. Se você pula para o versículo 12, né, o final do versículo 12, e viu Deus que isso era bom. Então a gente começa a perceber que tudo que Deus criou era o quê? Muito bom, era bom. Aí você vai no 18, e viu Deus assim, 17, colocou os firmamentos dos céus para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, fizeram separação entre luz e trevas. E versículo 16, final do 18, perdão. E viu Deus que isso era bom. E Deus foi criando todas as coisas, lá por 21. 21, criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e de todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo a sua espécie, todas as aves, segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Olha que maravilha, Deus é bom. Deus é amor, Deus é bom. Isso é uma imperatividade da Bíblia. Deus é bom. A Bíblia afirma que Deus é bom. As coisas boas pertencem a Deus. Você vai por 31, então no final, o versículo 31, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Então quando a gente percebe, né, a Bíblia falando então de que Deus realmente é bom, e o mal, a gente aprendeu que o mal é a ausência de Deus, é essa separação de Deus. Nesse grande conflito onde habita o mal, que é um intruso no universo, o mal é um intruso no universo. Nós não temos muita informação de como isso aconteceu no céu. O fato é que aconteceu. E só que Deus é bom. Nós observamos que tudo que Deus fez é bom e Deus é bom. A ausência de Deus, né? A sensação de o mal é uma sensação da ausência de Deus, da separação de Deus, tá certo? Se você abrir a Bíblia em Tiago 1,13, eu estou afirmando para você que Tiago capítulo 1, versículo 13. Vamos ler aqui, Tiago capítulo 1, versículo 13. Tiago 1,13 vai dizer: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, ok? E ele mesmo a ninguém tenta. Deus não produz o mal, Deus não cria o mal,
Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus é bom, Deus é amor. Tudo que acontece de ruim neste planeta e no universo não foi, não é e nem será produzido por Deus. Ok? Então isso é muito importante. O mal é a ausência de Deus. É o distanciamento de Deus. Tá certo? Então, vou ler de novo. Tiago, capítulo 1, 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo a ninguém tenta. Ok? Então, é para você, é para mim entender que Deus é bom, que Deus é amor e que o mal não pertence a Deus. Ok? Tranquilo? 1 João 4, versículo 8, como eu havia dito, vamos lá, 1 João 4, versículo 8. 1 João 4, versículo 8 vai dizer: 1 João 4, versículo: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é bom, Deus não age maliciosamente, Deus não age com o mal e Deus é bom, Deus é amor. João 4, 1 João 4, versículo 8 diz: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. O mal, ele é um intruso, ok? É a separação de Deus. Quando o anjo mau, o anjo do céu, quis usurpar o trono de Deus. Nós vamos ver isso em Ezequiel 28, conta essa história. Quando esse anjo quis usurpar, quis tomar, quis ser Deus, aí surge a história do mal. Então, esse anjo não pôde ficar no céu. Vamos abrir a Bíblia, Ezequiel 28. O profeta Ezequiel, então, vai dizer, no capítulo 28, a partir do versículo 11, a história da origem do mal. Veio em mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, simbolizado aqui pelo diabo, rei de Tiro, ok? E diz assim, e diz-lhe, assim diz o Senhor, tu és o sinete da perfeição. Olha que anjo maravilhoso que Deus havia feito, que Deus fez no céu. Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estava no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. O sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro te fizestes os engates e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Olha isso. Tu eras querubins na guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andava. Perfeitos eram os teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação dos teus comércios se encheu o teu interior de violência e pecaste. Então a Bíblia diz em Ezequiel capítulo 28 que Deus criou então um querubim. Deus criou então um querubim, ok? Um querubim. Deus criou um anjo de luz, um anjo perfeito, lindo, maravilhoso, coberto de ouro, de pedras preciosas. E esse anjo então achou nele iniquidade, achou nele esse pecado. Esse é um mistério que a Bíblia não explica como aconteceu isso, por que aconteceu isso. E as Bíblias dizem em Deuteronômio 29 que as coisas encobertas não nos pertencem. O fato é que isso acabou acontecendo no céu. Esse anjo começou então a querer usurpar o trono, querer ser Deus. E aí a Bíblia diz então que houve batalha no céu. Posso imaginar as oportunidades que Deus deu a este anjo criado
para que ele se arrependesse, para que ele se humilhasse, para que ele pedisse perdão da sua iniquidade e do seu pecado. Mas o fato é que Isaías vai dizer para a gente que os nossos pecados, o meu e o seu pecado, fazem separação entre nós e Deus. E Deus não pode habitar onde existe iniquidade. Deus não pode habitar onde existe pecado. Isso a Bíblia chama de o intruso, né? Em Apocalipse capítulo 12, você abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12, abre a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Quando isso aconteceu no céu, você abre a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 7. Quando isso aconteceu no céu, quando esse intruso chamado iniquidade e pecado apareceu no céu, não pôde mais ficar aquele que pecou, não pôde mais ficar na presença de Deus aquele que estava em iniquidade. Então no Apocalipse capítulo 12, versículo 7, vai dizer: houve batalha no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram. Jó, você está dizendo para mim que então não foi um anjo só? Não. A Bíblia fala que também pelejaram o dragão e seus anjos, tá? Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra que eu e você vivemos, e com ele os seus anjos. A Bíblia diz, então, que houve batalha no céu. Esse anjo, era um querubim, chamado Diabo, Satanás. Deus não fez um diabo, Deus não fez Satanás, ele se tornou com a iniquidade, com o pecado. A Bíblia vai dizer que pecado é a transgressão da lei. Pecado é a transgressão da lei. Então, esse anjo, querubim, então quebra, desobedece às leis, os mandamentos de Deus. Por isso existe pecado. E ele então é expulso do céu. Com ele os seus anjos. Quantos anjos? A Bíblia vai dizer que a terça parte, você abrir aqui o 12, capítulo 12, continuando, o versículo 1 e 2, até o 4, viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a luz debaixo dos pés e uma coroa 12 estrelas na cabeça, que se achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Aqui é representada a igreja, a mulher é a igreja, grávida, nascimento de Jesus, é profeticamente, nós estamos aqui, não é o assunto de hoje, mas poderemos falar futuramente. O versículo 2, que achando-se grávida, gritava de dor de parto, sofrendo tormento para dar luz. Viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão grande e vermelho, Satanás aqui, com 7 cabeças, 10 chifres, na cabeça 7 diademas. O versículo 4 vai dizer: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Estrela, no contexto profético, anjos, ok? Os quais lançou para a terra. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, o qual os lançou para a terra. E o dragão, no versículo 7, houve batalha no céu. Esse dragão, Satanás, a antiga serpente, o diabo, então foi expulso do céu porque existiu em seu coração o mal. Aí surge o mal, a separação, a ausência de Deus. A ausência, a separação, a ausência de Deus produz a sensação do mal. Esse anjo que saiu do céu e foi expulso para a terra, veio para cá com uma terça parte dos anjos do céu. Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer para você agora, com todo o amor e carinho que eu tenho. Esses anjos que estão aqui na terra, desde que foi expulso do céu, esses anjos que estão aqui na terra, que foi expulso do céu, eles não estão de braços cruzados olhando o tempo passar. Quanto é a terça parte de milhões e milhões de anjos?
miríades e miríades de anjos. A Bíblia diz que existem milhões e milhões de anjos. Miríades e miríades, milhões de anjos. Tem muito anjo caído aqui nessa terra. Você acha mesmo que esse monte de anjo caído, desobediente, que quebrou a lei de Deus, que foi seduzido por Satanás, o seu líder, está nesse planeta Terra de braço cruzado vendo o tempo passar? Você acha mesmo isso? Há um conflito, há uma guerra bélica sendo travada neste planeta Terra. Nós já vemos que o mal, ele existe como a ausência de Deus. O mal existe como a ausência de Deus. Ok? Então, quando esse anjo vem para essa terra e está aqui como a terça parte dos anjos, a terça parte dos anjos do céu, um terço dos anjos do céu estão aqui neste mundo, nesse planeta. Esses anjos maus chamados demônios, né? Eles estão aqui para influenciar você para o mal, a mim para o mal. Estão tentando as pessoas. O desejo deles é matar, roubar e destruir conforme diz a palavra de Deus. Agora, se a gente pensar no Apocalipse 12, versículo 7, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. A figura de Miguel no céu é a figura de Jesus. Eu não vou entrar nesse detalhe ainda, porque a gente vai fazer um vídeo só sobre o arcanjo Miguel. A batalha no céu que se estabeleceu foi batalha renhida, de luta de verdade. E ele não prevaleceu, a Bíblia diz que ele não prevaleceu, ele foi expulso. E quem ganhou essa batalha? Foi Miguel e seus anjos. Então foi uma batalha de anjos sobrenaturais, uma batalha entre Jesus e Satanás. Essa batalha aconteceu no céu e ele perdeu. E porque ele perdeu, porque ele pecou, porque existia iniquidade em seu coração, ele foi expulso aqui na terra. Quem venceu Satanás? Jesus. É a primeira vez que Jesus venceu Satanás, foi no céu nessa batalha. E a segunda vez que Jesus venceu Satanás foi na cruz do Calvário, como natureza humana. 100% Deus, 100% humano. A segunda vez. Então, o único que pode vencer a batalha entre o bem e o mal, o único que venceu Satanás no céu e na terra, foi Jesus. Presta atenção no que eu vou te dizer. O único capaz de vencer Satanás com seus poderes sobrenaturais, o único capaz de vencer os demônios com seu poder sobrenaturais é Jesus, Miguel, o arcanjo Miguel. É o único que pode. Eu não consigo. Você não consegue. A Bíblia vai dizer em João capítulo 15, versículo 5, abra sua Bíblia. João capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Estou abrindo a minha Bíblia, 15, versículo 5, o seguinte: eu sou a videira e vós os ramos. Presta atenção. Quem permanece em mim e eu nele dá muito fruto. Porque sem mim, disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. Observa? Sem mim, Jesus está dizendo, quem ganhou a batalha no céu foi Jesus, Miguel, o arcanjo Miguel. Quando Jesus está em um combate, ele é arcanjo Miguel. Ele é o príncipe dos exércitos dos céus. Jesus venceu no céu, na batalha, e venceu na cruz. Na cruz, Jesus venceu Satanás. Só ele pode vencer Satanás. Se eu me apossar desse poder, se eu me apossar da justiça de Cristo, se eu vestir a armadura de Deus, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Então, nesse conflito entre o bem e o mal, a minha luta, diz Efésios capítulo 6, versículo 12. Vamos ler. Efésios capítulo 6, versículo 12. Efésios, abre sua Bíblia, em Efésios capítulo 6, versículo 12, vai dizer:
Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, seres humanos, está falando de seres humanos. A nossa luta não é com o meu vizinho que me xingou, não é contra o meu parente que me disse algumas coisas ruins, não é contra as pessoas que me querem mal. Não, a minha luta não é contra carne nem contra sangue, e sim contra os principados e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Olha aqui, nas regiões celestiais. Aqui está falando, Paulo está falando para os Efésios, que a nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra os demônios. Agora, como é que eu posso vencer essa luta? É desleal? É uma força sobrenatural intrínseca aqui nos demônios que Deus não tirou deles. Mas quem vence o mal, quem vence Satanás e seus demônios, quem vence Satanás é Jesus. E eu preciso me apoderar da armadura de Deus, que diz aqui em Efésios capítulo 6 também, ok? Então, o diabo está aqui neste planeta para causar mal a você e a mim, para enganar você e a mim, para tirar você da frente do Evangelho, para você não acreditar em Jesus, para você não acreditar no Evangelho. O diabo está aqui como um leão ao nosso redor, buscando a quem tragar. Eu estou lendo um livro, deixa eu ver aqui o livro. Eu estou lendo esse livro pela segunda vez. Ele veio para libertar os cativos da doutora Rebecca Brown. Um livro formidável. Eu fui militar há muitos anos no Exército. E aprendi que para me vencer o inimigo, uma das estratégias para se vencer o inimigo é você conhecer as armas do inimigo. É você conhecer as estratégias do inimigo. Aqui está revelado algumas estratégias do inimigo. Esse é um dos livros que eu tenho lido pela segunda vez. Reconhecer como o inimigo trabalha, de que forma ele trabalha. Então, para vencer o inimigo, a gente precisa de Cristo. Mas para mim saber as estratégias do inimigo, eu preciso conhecer um pouco das pessoas. Essa aqui é uma das pessoas que teve no satanismo trabalhando para o inimigo e foi alcançado pelo poder de Deus. Ok? Recomendo então você ler. Olha o que esse livro diz aqui na página 38. Presta atenção. Ele veio para libertar os cativos, autora, doutora Rebecca Brown, uma médica americana, tá certo? Olha o que ele diz aqui. O apetite de Satanás por sangue e destruição é insaciável. Esse anjo mau que foi expulso do céu, tá? Aqui fala de alguns sacrifícios humanos. O apetite de Satanás, o apetite desse anjo mau por sangue e destruição é insaciável. Então, nessa luta entre o bem e o mal, eu preciso usar a ferramenta, o que a Bíblia me ensina para eu usar. Ou eu uso essa ferramenta, ou eu serei presa fácil na mão de Satanás. Porque é uma linha tênue. Abra sua Bíblia em capítulo 6 de Efésios. O capítulo 6 de Efésios vai falar sobre a armadura de Deus, né? O versículo 13 vai dizer: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingivos da verdade, vestindo-vos a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, abraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Tomai também o capacete da salvação,
a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Aqui está a armadura que eu e você precisamos usar, precisamos usufruir para vencer com Cristo e por Cristo o mal. Sem mim nada podeis fazer. Usar o capacete da salvação, a palavra, o Espírito Santo. Usar a couraça da justiça, a justiça de Deus, não a minha. Usar as sandálias, o evangelho. Usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E usar o escudo, que é a fé. Sem essas armas, sem essa proteção, jamais poderemos lutar ou vencer sequer uma batalha contra Satanás. Eu preciso usufruir, ornamentar-me da armadura de Deus. E porque ele venceu, não como ele venceu. Presta atenção no que eu vou te dizer. Você vence usando a armadura de Deus, porque ele, Jesus, venceu. Não por como ele venceu. Porque se eu venço como ele venceu, eu não preciso dele. Eu já ouvi alguns cristãos dizendo, não, eu posso vencer como Cristo venceu. O como é impossível. A Bíblia diz, eu acabei de ler João 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Você não consegue lutar nessa batalha entre o bem e o mal, esse grande conflito. Vencer sozinho, sem a armadura, sem a esperança, sem a fé, sem o capacete, sem a couraça, sem a espada, você não consegue vencer Satanás. É o inimigo poderoso, mais do que eu e você carnalmente, mas já derrotado 2 vezes pelo Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, Jesus Cristo. E eu preciso usufruir dessa justiça de Cristo, dessa armadura de Cristo para vencer Satanás, que está como um leão ao redor de mim e de você para destruir. Agora, entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira, existe uma linha tênue, mas muito tênue. Quando eu digo isso, eu digo porque o inimigo ele tem uma habilidade incrível de enganar. Assim foi no Éden com Eva e assim foi ao longo da história. O desejo dele sempre foi usurpar o governo de Deus, sentar no trono de Deus, ser adorado. O desejo dele, lembra da tentação? Quando ele levou Jesus ao pináculo mais alto e disse, se você me prostrar, eu te darei tudo nessa terra. A Bíblia diz que Satanás é o príncipe deste mundo. O desejo dele é ser adorado, ser igual a Deus. Como dizem os amigos, nunca será. O desejo de Satanás é. Então, entre a verdade e o engano, existe uma linha tênue. E eu preciso estar muito convicto da verdade. Estudar muito a palavra de Deus, a verdade, para que não seja enganado. E eu vou te provar isso. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 7. Êxodo capítulo 7. Aqui tem a história de Moisés, quando foi diante de Faraó libertar o povo do Egito. Êxodo capítulo 7. Vai falar que Moisés jogou o bordão de Arão no chão, porque Deus já havia falado para ele, quando você tiver de ele falar, você vai jogar o bordão no chão. E o bordão vai transformar numa serpente. Então quero ler isso para você a partir do versículo 10. Êxodo 7. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhe ordenara. Lançou Arão seu bordão diante de Faraó, diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Presta atenção. Faraó, porém, mandou vir os sábios encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Presta atenção. Pois lançaram eles cada um seu bordão, e eles se tornaram uma serpente, mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Percebe que Satanás também teve a audácia e o poder de transformar o bordão desses sábios, desses magos também em serpente? Qual é a diferença da serpente de Deus
para a serpente. Satanás tenta se parecer para enganar. E não somente isso, você vai abrir também o 8, capítulo 8, a partir do 5, na praga de rãs, 8, versículo 5, na praga de rãs, você vai perceber que também ele imitou a praga de rãs. Olha aqui, 8, versículo 5, vai dizer, disse mais o Senhor a Moisés, diz Arão, estende a mão com o teu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre a lagoa, e faz subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Praga de rãs. Então os magos fizeram o mesmo em suas ciências ocultas. Fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Percebe a audácia, o poder sobrenatural? Mateus 24, 24 vai dizer que Satanás, se possível, o falso profeta, Satanás, se possível, enganaria os próprios escolhidos. É nesse contexto, então, entre a verdade e a mentira, entre o engano, entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, há uma linha tênue muito justa. E somente aqueles que estão ligados na videira, em Cristo, revestido da armadura de Deus, irá identificar o certo do errado, a mentira da verdade, para que não seja realmente enganado pela força do mal. A sensação de mal é a ausência de Deus, ok? 1 João 5,19. Eu quero entrar nesse contexto aqui. Primeiro livro de João 5,19 vai dizer uma coisa e a gente vai demorar-se um pouco nesse contexto. 1 João 5,19. Eu estou abrindo a minha Bíblia, abra a sua Bíblia, 5,19 vai dizer o seguinte. Aqui, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro, preste atenção nessa palavra aqui, irmãos. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro, está dizendo aqui que o mundo inteiro jaz no maligno. Ou seja, o planeta Terra, o globo terrestre, tudo que existe nesse planeta tem a influência do mal. Tudo que existe nesse planeta, governos, comércios, pessoas, animais, natureza, influência do mal. Tudo que existe nesse planeta, existe a mão de Satanás. Então, isso tem que ser muito claro na sua mente. Tudo que acontece de ruim na face da Terra e no universo não será produzido, não é e não será produzido por Deus, porque nós vimos lá no início que Deus é bom. O mundo inteiro jaz no maligno. Há engano, irmãos, em todas as camadas da sociedade. Há engano em tudo que existe. Nós precisamos estar muito ligados a Deus, porque o engano está à nossa frente, todo instante, ok? Eu preciso entender isso. Tudo que existe no mundo, tudo que existe no planeta Terra, está sendo influenciado pelo mal. Tudo que está no planeta Terra. Quando a Bíblia diz, lá em João 5,19, 1 João 5,19, que o mundo jaz no maligno, a palavra jaz quer dizer permanecer, né? A palavra jaz quer dizer permanecer, quer dizer ficar, quer dizer apoiado. Então, o mundo é apoiado, o mundo fica, o mundo permanece no maligno. Então, todas as coisas que existem no planeta Terra, só um instantinho, todas as coisas que existem no planeta Terra são influenciadas pelo mal. Infelizmente, o nosso mundo, aqui neste planeta Terra, está a uma terça parte dos anjos maus, que estão influenciando, enganando, estão controlando pessoas, governos, coisas para o mal, né? É o que diz o livro de Oséias. Abra sua Bíblia em Oséias capítulo 4. Oséias no capítulo 4, o profeta, um dos profetas menores, né?
Você vê Daniel, Oséias, depois do livro Daniel, Oséias. Oséias no capítulo 4, versículo de 1 a 3, presta atenção o que a Bíblia fala sobre a influência do mal, sobre o mundo jaz no maligno. Então diz aqui, Oséias capítulo 4, versículo a partir de 1 até o 3. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. No mundo não há verdade, não há amor e nem conhecimento de Deus. O que só persevera é perjúria, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, e há arrombamentos, homicídio sobre homicídio. Por isso a terra está em luto, e todo o que mora nela desfalece, como os animais do campo, como as aves dos céus e até os peixes do mar perecem. O mal, que é a ausência de Deus, o mal que veio para essa terra, Satanás e seus anjos, anjos maus, que têm prazer na destruição, no engano, na mentira. O mal ele influenciou todas as camadas da sociedade, todas as camadas dos animais, da natureza, foi influenciado pelo mal. A terra que você e eu vivemos é envolvida, jaz no maligno, ok? Então, quando a gente parte para entender que tudo que existe hoje nesse planeta está sendo influenciado para o mal, governos, organizações, instituições, igrejas, pessoas, tudo tem influência do mal. E falou igrejas, e tem as igrejas a igreja verdadeira de Deus e as igrejas falsas que beberam do vinho da ira da prostituição, como diz o livro de Apocalipse. Para você ter uma ideia, um tempo atrás eu ouvi falar de um joguinho chamado os Illuminati. Illuminati é uma instituição secreta, né? Como a maçonaria, como os Caveiras e Ossos, como outras instituições secretas, organizações secretas que existem, os jesuítas, etc, etc. Esse é um assunto para um outro vídeo. São essas pessoas chamadas donos do mundo. Eu tenho um livro aqui, né? Recomendo, Cristina Martin Gimenez, Os Donos do Mundo. Um livro formidável, como esse livro aqui que eu falei para vocês. Ele veio para libertar os cativos, os donos do mundo. São livros que a gente vai adicionando conhecimento sobre as estratégias do inimigo. Então existe um grupo de pessoas, um nicho da sociedade, na pirâmide da sociedade, existe um nicho de pessoas que está a serviço de Satanás neste planeta Terra. Homens e mulheres poderosas que dominam, que está comando do diabo, comando do mal, conduzindo, né, as coisas que acontecem nesse planeta. E nesse jogo, já mostrei em outro vídeo, chamado Illuminati, né, eu tive o prazer de entender um pouco sobre o que é. Né? Esse joguinho foi feito em 1995. Esse joguinho chamado é um jogo de cartas, e ele mostra algumas cartas e você vai jogando essas cartas, ok? É um jogo de carta, só que com desenho. Vou mostrar para vocês. Esse jogo aqui foi criado em 95, tá? Assim como Deus, em Amós 3,7, Jesus fala assim, que Deus revela as coisas que vão acontecer a seus servos, os profetas, Satanás também revela os seus projetos aos seus servos, aos seus sacerdotes, do satanismo, das instituições secretas que existem. O Satanás vai revelando os seus projetos e os seus projetos. E esse joguinho aqui de 95 tem algumas cartas. Você lembra de alguma coisa acontecendo sobre derramamento de óleo no Brasil? Na costa brasileira, sobre derramamento de óleo? Pois é. Né? 2019 aconteceu o derramamento de óleo na costa do Brasil. Esse joguinho aqui já dizia uma carta sobre derramamento de óleo, 95. Você já ouviu falar, essa carta aqui é de 95, ativismo terrorista, armas terroristas. Você já ouviu falar nas Torres Gêmeas, acidente em 2001, 11 de setembro de 2001? Esse joguinho é de 95, estratégias do inimigo, planos, projetos do inimigo.
Você já ouviu falar que caiu um avião no Pentágono em 2001? Esse joguinho é de 95, Estratégias do Inimigo. Redução populacional. Projeto de Satanás é reduzir, matar, destruir a humanidade. Redução populacional. Joguinho de 1995. Nós vemos toda hora a tentativa da redução populacional. Você já ouviu falar em epidemia, pandemia, quarentena, máscaras, luvas, injeções, vacinas? Aqui, ó. Uma carta de 95 no joguinho os Illuminati já prevendo, né, as coisas que iam acontecer. Então, de 95, nós tivemos a pandemia em 2020, né, 2021, 2022 foi, então, pandemia. Você já passou por quarentena? Você já passou por, já usou máscara, já usou vacinas? Joguinhos de 95, projetos e plano de Satanás. Hoje nós estamos vivendo num ativismo judicial imenso no Brasil, né? E quando eu vi essa carta aqui sobre a Suprema Corte, percebe isso aqui, Suprema Corte, né? O STF, Suprema Corte. Então você começa a pensar, você começa a entender que tudo que existe no mundo, né? Hoje nós temos uma Suprema Corte, eu não vou vir aqui falar de política, que está jogando fora da Constituição, como diz o presidente Bolsonaro, fora das 4 linhas da Constituição. E aqui fala de uma Suprema Corte no mundo, influência de Satanás dentro das organizações governamentais do nosso país. Tá certo? Quando eu olho isso, eu percebo que tudo está sendo cumprido, tudo está acontecendo no cumprimento de uma agenda mundial. Então, tudo que está acontecendo no planeta Terra, quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, é o cumprimento de uma agenda que está estabelecida nesse planeta por Satanás e seus demônios. Então, quando a tentativa do planeta Terra de se organizar, já ouviu falar numa nova ordem mundial, né? O Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, já falava sobre uma nova ordem mundial. Lula, quando esteve na ONU, falou de uma nova ordem mundial. Hoje, alguns ex-ministros do governo, tipo Mandetta, falou de uma nova ordem mundial. Então, o plano é estabelecer uma nova ordem mundial no planeta Terra. Este é um assunto para um outro vídeo que eu estou estudando muito. Então, você vê a ONU, a Organização das Nações Unidas, né? Então, são projetos que estão sendo estabelecidos para uma nova ordem mundial. Você vê a OMS, a Organização Mundial da Saúde, também projetos para uma nova ordem mundial. A OCDE, o Brasil agora está empenhado em entrar para a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. É um grupo de países ricos, né? E o Brasil está sendo cotado para entrar nesse grupo. Nós temos o FMI, Fundo Monetário Internacional, nós temos a OMC, Organização Mundial do Comércio, nós temos a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, o mundo está se organizando para ter uma nova ordem mundial. E o objetivo da nova ordem mundial é ter um único governo, uma única religião, uma única moeda. O mundo está de ponta cabeça. O mundo está tomando uma direção que nós não sabemos, quer dizer, aquele que estuda a Bíblia, aquele cristão que sabe estudar as profecias, que está identificando realmente o que está acontecendo, mas a Bíblia diz assim, quando ouvires falar de paz, sobrevirá grande destruição. Nós temos guerras e as coisas estão acontecendo de uma maneira muito veloz para o fim desses tempos. Esse mundo já está contemporaneizado pelo mal, tá certo? Então, quando existe o mal existe, na verdade, é a ausência de Deus. Satanás trouxe para esse mundo um mal. Quanto mais pessoas ele puder tirar da presença de Deus, ele vai recrutar essas pessoas para o lado dele, ok? Que Deus, então, que a gente possa, então, entender e compreender que esse mundo é mau e que o mal não pertence a Deus.
e que o mal é um intruso que surgiu na vida de um ser criado chamado Diabo, Satanás. Esse ser está nessa terra tentando enganar você e a mim, tirando você da orientação divina. E o máximo que ele puder tirar você do entendimento de que Deus é bom, de que Deus é amor, isso vai acontecer. Essa guerra entre o bem e o mal, esse conflito que está acontecendo, é simplesmente para buscar somente um interesse, a vida humana. Assim como Deus tem interesse em ter o teu coração por completo. Ele diz, filho meu, dá-me o teu coração. Satanás também quer sequestrar. Ele quer tomar, usurpar o teu coração. Deus trabalha no convencimento do amor. Através do amor de Deus, através da graça, da misericórdia de Deus, Deus convence através do Espírito Santo, né? Convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador pessoal, nós adquirimos uma outra natureza, que é a natureza de Cristo. A natureza de Cristo. Quando você não aceita Jesus, você tem uma única natureza. Mas quando você aceita Jesus, você tem duas naturezas. E essas naturezas começam a brigar entre elas. Ok? Quem vai vencer? A que estiver mais alimentada. Então, Mateus 6, se você abrir sua Bíblia em Mateus 6, capítulo 24, é um verso muito interessante. Quem governa a sua vida? Mateus 6, 24 vai dizer o seguinte. Mateus 6, 24, né? Vai dizer aqui, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A dois senhores, aqui no caso riqueza como um senhor, né? Mas ninguém pode servir a dois senhores, ou você serve a Deus, ou você serve a Satanás. Não dá para servir os dois. Há pessoas que falam, não, eu faço parte de uma organização secreta. Bom, a organização secreta não pertence a Deus. Então você serve a um ou você serve a outro, né? Paulo vai dizer em Romanos 7, há um conflito aqui, uma luta de Paulo incrível. Esse para mim é um dos melhores temas da Bíblia sobre a natureza. Romanos 7, a partir do versículo 15. Vai dizer assim, Paulo vai dizer, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer estar bem em mim, não porém o efetuar. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço e não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei guerreando, conflito, guerra, ok? Contra a lei da minha mente, e me faz prisioneiro da lei do pecado que está em meus membros. Aí ele vai falar, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, duas naturezas em conflito. A natureza pecaminosa e a natureza divina. Quando eu aceito Jesus, quando eu não tenho Jesus na minha vida, eu tenho uma única natureza. Não existe conflito. Tudo que acontece eu vou vivendo de maneira dissoluta, não há conflito. Mas quando eu aceito Jesus, eu adquiro uma outra natureza. E essas naturezas se conflitam dentro da gente. A natureza de Deus, que você adquiriu pela fé em Jesus, pela graça e pela misericórdia, conflita com a natureza pecaminosa. Davi vai dizer no Salmo 50, em pecado eu nasci, e em pecado eu concebeu minha mãe. Nós nascemos no pecado. Quando Adão cai, quando Adão desobedece a Deus, a partir de Adão, todos os homens passaram a ser pecadores. Desculpa.
Todos os homens passaram a ser pecadores. Quando eu aceito Jesus como meu Salvador, eu adquiro uma outra natureza. Dentro de mim há duas naturezas, porque eu, como cristão, quero fazer a vontade de Deus. Nesse conflito entre o bem e o mal, a natureza pecaminosa tende a fazer a coisa errada, tende a ouvir a voz de Satanás, mas a natureza de Cristo briga com essa natureza. Nessa briga, quem vai ganhar essa luta? Quem tiver mais alimentado. Ok? Quem tiver mais alimentado. Como é que eu convivo com as duas naturezas? Eu preciso matar de fome uma natureza. Se eu matar de fome a natureza pecaminosa, a de Cristo vai sobressair na minha vida e eu vou ver uma vida de santidade, uma vida de retidão, uma vida com Cristo. Se eu matar a natureza de Cristo, deixar a natureza pecaminosa viver na minha vida, eu não vou ligar, não vou obedecer, eu não vou temer a Deus, eu não vou ser obediente a Deus, e eu vou dar ouvido à natureza pecaminosa, que vai me levar para a mentira, para a prostituição, para o engano, para homicídios, para fazer a coisa errada. Como que se alimenta as duas naturezas? Através da visão, da audição, do olfato, do paladar e do tato. Os 5 sentidos que Deus te deu: visão, audição, olfato, paladar e tato, é os 5 sentidos que vai alimentar ou a natureza pecaminosa ou a natureza de Cristo, divina. Como é que faz para conviver com as duas naturezas? Eu preciso matar de fome uma natureza. Então, o que eu vejo alimenta ou a natureza pecaminosa ou a natureza de Cristo. O que eu ouço ou alimenta a natureza pecaminosa ou a natureza de Cristo. O que eu sinto, cheiro, o que eu falo e o que eu toco vai alimentar ou a natureza pecaminosa ou a natureza de Cristo. Se eu ouço coisas, vejo, ouço, falo, toco e cheiro coisas do céu, eu mato a natureza pecaminosa de fome. Se eu vejo, ouço, cheiro, falo, como ou toco em coisas mundanas, eu mato a natureza de Cristo e vivo com a natureza pecaminosa. Paulo vai dizer: o que eu quero fazer, eu não consigo. Mas o que eu não quero fazer, isso eu faço. Mas ele aprendeu ao longo da vida que precisava matar a natureza pecaminosa e conviver com a natureza de Cristo. Em Gálatas 2, versículo 20, no final da vida, Paulo, ao final da sua vida, num calabouço, preso, ele então entendeu que ele precisava viver a sua vida de maneira com Cristo. Tá? Gálatas 2, versículo 20 vai dizer: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou a si mesmo e se entregou por mim. Presta atenção no verso: logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ele não disse Cristo vive comigo, andando comigo, não. Ele disse Cristo vive dentro de mim. Cristo vive em mim, ok? Então, os meus olhos são os olhos de Cristo, os meus ouvidos são os ouvidos de Cristo, o meu nariz são os narizes de Cristo, a minha boca é a boca de Cristo, as minhas mãos são as mãos de Cristo. Cristo vive dentro de mim. O verso 31, 1 Coríntios 31, acho que é 31, vai dizer: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ver para a glória de Deus, ouvir para a glória de Deus, cheirar para a glória de Deus, comer e falar para a glória de Deus, tocar para a glória de Deus. E aí já falaremos que nem Paulo: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A única forma de nós vencermos o mal, a única forma de vencermos esse conflito é em Cristo. João 15, versículo 5, Jesus vai falar: sem mim nada podeis fazer. Exatamente, é com Cristo, usando a armadura de Cristo de Efésios capítulo 6. O capacete, a couraça, a espada, o escudo da fé e as sandálias do Evangelho. Somente dentro desse contexto, com Cristo, poderemos vencer o mal.
que se chama Satanás e seus demônios. Que Deus te abençoe. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Deus abençoe.